O sol da manhã entrava pelas janelas do Fórum de Justiça de Salvador quando ela chegou. Doutora Fernanda Silva ajustou sua pasta executiva e respirou fundo antes de atravessar o saguão principal. Aos 32 anos, com apenas 5 de carreira, ela já havia conquistado mais do que muitos em 2 décadas de profissão. Mas ali, naquela segunda-feira, não era sobre conquistas. Era sobre uma missão que poucos conheciam. Você já entrou em um ambiente e sentiu que todos os olhos te julgavam antes mesmo de abrir a boca? É assim que muitas pessoas sentem quando são reduzidas a estereótipos. E é exatamente isso que aconteceria a seguir. Fernanda caminhou pelo corredor até a sala de audiências 3. A causa era simples, uma contestação trabalhista que deveria ser resolvida em menos de 1 hora. Ela vestia um terno cinza impecável, sapatos de salto médio e carregava uma pasta de couro marrom que havia ganhado de sua mentora quando se formou. No balcão da sala, o escrivão nem ergueu os olhos quando ela se aproximou. Bom dia, sou a doutora Fernanda Silva. Estou representando a parte requerente no processo número 2847. O homem finalmente levantou o olhar, passou os olhos de cima a baixo e franziu a testa. Você? Advogada? Sim. Algum problema? Ele deu uma risadinha baixa. Não, é que você parece muito jovem. Tem certeza de que é você mesmo? Fernanda tirou sua carteirinha da OAB da pasta e a colocou sobre o balcão com um movimento firme. Tenho certeza. O escrivão pegou o documento e o examinou como se fosse uma obra de arte suspeita em um museu. Depois de alguns segundos eternos, devolveu-a. Tudo bem. A audiência começa em 10 minutos. O Dr. Henrique já chegou? Quem é o Dr. Henrique? Perguntou Fernanda, já sabendo que algo estava errado. O juiz, desembargador Henrique Castro. O nome ecoou na cabeça dela como um alarme. Castro tinha um histórico que ela conhecia muito bem, mas ainda não era a hora de revelar por quê. A sala de audiências tinha aquele cheiro característico de livros velhos e tensão. Fernanda se acomodou na mesa reservada para os advogados. Do outro lado, estava sentado o representante da parte contrária, um homem de meia idade que a cumprimentou com um aceno cortês. Minutos depois, a porta dos fundos se abriu e entrou o desembargador Henrique Castro. Alto, cabelos grisalhos penteados para trás, óculos de armação dourada. Ele tinha a presença imponente de quem está acostumado a ser respeitado sem questionar. Seus olhos percorreram a sala até pararem em Fernanda. A expressão mudou sutilmente, como se tivesse visto algo fora do lugar. Podemos começar, disse ele batendo o martelo. Processo número 2847, ação trabalhista. Que as partes se identifiquem. O advogado da parte contrária se levantou primeiro. Dr. Marco Antônio Ribeiro, representando a empresa construtora Atlântica. Fernanda se levantou em seguida. A doutora Fernanda Silva, representando o senhor João Carlos Santos. O juiz a olhou por cima dos óculos. Doutora Silva? Sim, senhor. Jovem, você tem quantos anos? A pergunta pegou todos de surpresa. O advogado da outra parte tossiu desconfortável. Com todo respeito, Vossa Excelência, mas não vejo como minha idade é relevante para o caso. Castro se ajeitou na cadeira claramente irritado. Quando eu faço uma pergunta nesta sala, espero uma resposta direta. Tenho 32 anos. E há quanto tempo atua como advogada? 5 anos. Ele anotou algo. E você tem experiência com casos trabalhistas? Tenho, sim. Já atuei em diversos casos similares a este. O juiz assentiu lentamente, mas seu olhar dizia outra coisa. Muito bem. Então vamos aos fatos. Mas primeiro, preciso que confirme. Você realmente é a advogada responsável por este caso? A pergunta foi como um tapa na cara. Fernanda sentiu o calor subir pelo pescoço. Sim, Vossa Excelência, sou eu a responsável. Porque, veja bem,
Normalmente, nesses casos mais complexos, enviamos estagiários apenas para acompanhar. Se você é apenas uma assistente, eu sou a advogada. A voz dela ficou mais firme. O silêncio na sala era ensurdecedor. O escrivão olhava para o papel. O outro advogado mexia desconfortavelmente na cadeira. Castro finalmente assentiu. Está bem. Pode apresentar suas alegações iniciais. Durante os próximos 20 minutos, Fernanda apresentou o caso com maestria. Cada argumento era preciso, cada citação de jurisprudência era exata. Ela conhecia cada vírgula daquele processo. Mas a cada pontuação sua, o juiz a interrompia. Onde você encontrou esse precedente? Você tem certeza de que essa interpretação está correta? Jovem, creio que você não compreendeu completamente o artigo 142 da CLT a cada interrupção. Fernanda respirava fundo e mantinha a compostura, mas dentro dela algo fervia. Quando foi a vez do advogado de defesa, Castro o ouviu com atenção respeitosa. Não houve uma única interrupção, nenhum questionamento sobre idade ou experiência. Doutor Ribeiro, suas colocações foram muito precisas, disse o juiz quando o outro terminou. Em seguida, voltou-se para Fernanda. Doutora Silva, você tem tréplica? Ela se levantou. Tenho sim, Vossa Excelência. Mal havia começado a falar quando Castro levantou a mão. Antes de continuar, quero que verifique se realmente tem autorização para representar seu cliente neste processo. Me parece pouco provável que alguém com tão pouca experiência tenha sido escolhida para um caso desta complexidade. Fernanda sentiu o sangue ferver. Vossa Excelência, já apresentei toda a documentação necessária. Minha procuração está nos autos. Sim, mas... Ele folheou alguns papéis. Às vezes, escritórios enviam assistentes para estas audiências preliminares. Você tem certeza de que seu superior não deveria estar aqui? Eu sou a responsável, mas talvez seja melhor adiarmos. Poderia entrar em contato com seu chefe e pedimos que ele venha na próxima? A sala inteira parecia ter parado no tempo. Fernanda olhou para o outro advogado que desviou o olhar. Para o escrivão que fingia não ouvir. De volta para o juiz. Não tenho chefe. Eu sou a responsável por este caso. Castro suspirou profundamente, como se estivesse lidando com uma criança birracenta. Senhora, eu exerci advocacia por 20 anos antes de me tornar juiz. Sei como as coisas funcionam. Jovens advogadas como você normalmente trabalham sob supervisão. A palavra jovens tinha um tom que dizia muito mais do que aparentava. Fernanda fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, sua decisão estava tomada. Vossa Excelência, estou representando meu cliente adequadamente. Conheço as leis, conheço os precedentes e conheço este caso melhor que qualquer pessoa nesta sala. Isso é uma afronta. Não, é uma realidade. E se minha competência profissional está sendo questionada, gostaria de saber qual é o critério específico que Vossa Excelência está usando. O juiz bateu o martelo com força. Jovem, você está ultrapassando os limites. Meu nome é doutora Fernanda Silva. E não sou jovem demais para saber quando estou sendo tratada de forma discriminatória. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Castro se levantou lentamente. Audiência suspensa. Doutora Silva, quero vê-la em meu gabinete imediatamente. No gabinete do juiz, as paredes estavam cobertas de diplomas e fotos com autoridades. Castro fechou a porta e se virou para ela. Você tem ideia do que acabou de fazer? Tenho. Defendi meu direito de exercer minha profissão com dignidade. Você não pode fazer acusações como essa em plena audiência. E o senhor não. Pode me questionar sobre idade e experiência quando não fez o mesmo com meu colega. Ele a olhou com raiva. Eu tenho 30 anos de carreira. Não aceito ser questionado por uma... Ele parou. As palavras ficaram suspensas no ar. Por uma... o quê? Fernanda o encarou diretamente. Por uma advogada iniciante que não sabe seu lugar.
Meu lugar é onde minha competência me levar. E ela me trouxe até aqui. Castro caminhou até sua mesa e pegou o telefone. Vou ligar para a OAB. Isso não vai ficar assim. O senhor tem todo o direito. Fernanda também tirou seu telefone do bolso. Assim como eu. O que você pensa que está fazendo? Algo que deveria ter feito há 15 minutos. Ela discou um número. No terceiro toque, alguém atendeu. Secretaria da Procuradoria-Geral do Estado. Bom dia. Castro ficou pálido. Aqui é a doutora Fernanda Silva, Procuradora-Geral do Estado. Preciso falar com meu chefe de gabinete imediatamente. O telefone quase caiu das mãos do juiz. Sim, estou em uma audiência aqui no Fórum de Salvador. Sala 3. Desembargador Henrique Castro. Exato, posso aguardar. Ela cobriu o telefone e olhou para ele. Desembargador Castro, gostaria de tomar um café enquanto espero? Vai demorar alguns minutos. Ele se deixou cair na cadeira, as mãos tremendo ligeiramente. Você é a Procuradora-Geral do Estado, sim. Nomeada há 3 meses pelo governador para investigar denúncias de discriminação no sistema judiciário. O telefone deslizou de sua mão. E hoje eu estava atuando como advogada comum em um caso simples, para ter uma experiência direta do que nossos profissionais enfrentam diariamente. Fernanda voltou ao telefone. Sim, Paulo, ainda estou aqui. Pode confirmar para o desembargador que ele precisa esperar na linha? Obrigada. Ela colocou o telefone no viva voz e o deixou sobre a mesa do juiz. Dr. Castro, nos últimos 3 meses, recebemos 127 denúncias formais sobre seu comportamento em audiências. 89% delas vindas de advogadas mulheres, 67% de advogadas negras. Ele tentou falar, mas sua voz saiu rouca. Eu não sabia o quê? Que eu era a procuradora-geral? Ou que não pode tratar profissionais com desrespeito baseado em preconceitos? A voz no viva voz finalmente falou. Doutora Silva, aqui é Paulo Henrique, seu chefe de gabinete. Paulo, tenho aqui comigo o desembargador Henrique Castro. Confirmaria para ele minha identidade e função, por favor? Claro. Desembargador Castro, a doutora Fernanda Silva é nossa Procuradora-Geral do Estado desde abril. Ela foi nomeada diretamente pelo governador, com aprovação unânime do Congresso. O juiz fechou os olhos. Obrigado, Paulo. Por favor, documente esta ligação e prepare um relatório sobre este caso. Estaremos aí em 1 hora. Ela desligou o telefone e se sentou na cadeira em frente à mesa. Desembargador Castro, preciso que entenda uma coisa. Não estou aqui para destruir sua carreira, mas também não vou permitir que mais nenhuma profissional passe pelo que passei hoje. Ele assentiu lentamente, sem conseguir olhá-la nos olhos. O senhor será suspenso temporariamente. Durante esse período, participará de treinamentos sobre discriminação e viés inconsciente. Seus próximos 6 meses de audiências serão monitored. E depois, a voz dele era quase um sussurro. Depois, veremos se realmente aprendeu algo. Mas saiba que cada advogada que entrar em sua sala será tratada com o mesmo respeito que você daria a um desembargador do Supremo. Fernanda se levantou. Por favor, volte para a sala de audiências e encerre o processo adequadamente. Meu cliente merece uma resolução justa. Ele assentiu, derrotado. Uma última coisa, desembargador. Sim, da próxima vez que uma jovem advogada negra entrar em sua sala, lembre-se de que ela pode ser qualquer coisa. Desde uma brilhante profissional, iniciante até a pessoa responsável pela sua carreira. Mas principalmente, ela é uma profissional que merece respeito. De volta à sala de audiências, o clima era tenso. Fernanda se sentou em seu lugar e esperou. Castro entrou com passos pesados. Sua autoridade anterior havia sido substituída por uma hesitação visível. Prezados, disse ele, a voz rouca, gostaria de oferecer minhas sinceras desculpas à doutora Fernanda Silva por meu comportamento inadequado durante esta audiência. Ele olhou diretamente para ela.
A competência de uma advogada não tem relação com sua idade, gênero ou cor da pele. Eu falhei em demonstrar o respeito profissional que todos merecem nesta sala. O outro advogado parecia chocado. O escrivão digitava furiosamente. Quanto ao processo, continuou Castro, após análise cuidadosa das alegações apresentadas pela doutora Silva, que foram excepcionalmente bem fundamentadas, sou favorável ao seu pedido. A sentença favorável veio nos minutos seguintes. Rápida, justa, sem mais interrupções. Quando a audiência terminou, Castro esperou que todos saíssem antes de se aproximar dela. Doutora Silva? Sim, eu tenho uma filha da sua idade, uma filha negra. Ela parou de arrumar sua pasta. Ela é engenheira. E eu sempre me perguntei por que ela evitava falar sobre o trabalho quando vinha me visitar. Fernanda o olhou com curiosidade. Hoje eu entendi, e me desculpo, não apenas para você, mas para cada mulher, cada jovem profissional, cada pessoa que eu desrespeitei sem nem perceber. A mudança começa com o reconhecimento, disse ela suavemente. Vou fazer melhor. Espero que sim. 3 meses depois, Fernanda estava em seu gabinete na procuradoria quando recebeu um envelope lacrado. Dentro, uma carta manuscrita. Cara doutora Silva, há 3 meses, a senhora mudou minha perspectiva de forma definitiva. Desde então, implementei mudanças significativas em minha conduta profissional. Participei de 5 workshops sobre diversidade. Revisei todas as minhas decisões dos últimos 2 anos e identifiquei padrões preocupantes. Mas mais importante, pedi ajuda à minha filha para entender melhor as experiências que jovens profissionais negras enfrentam diariamente. Hoje, conduzi uma audiência com uma advogada de 25 anos, primeira geração de sua família a entrar na universidade. Tratei-a com o mesmo respeito que devotaria ao ministro do STF. Não busco seus parabéns. Busco apenas que saiba que sua coragem naquele dia produziu mudanças reais. Atenciosamente, desembargador Henrique Castro PS. Minha filha me pediu para agradecer em nome dela também. Disse que sua história deu a ela a força para finalmente confrontar situações similares em sua própria carreira. Fernanda colocou a carta na gaveta ao lado de dezenas de outras. Cada uma representava uma vitória silenciosa, uma mudança de perspectiva, um passo em direção a um sistema mais justo. Não era sobre vingança. Nunca foi. Era sobre dignidade. 6 meses depois, Fernanda estava dando uma palestra para estudantes de direito em uma universidade federal. A plateia estava atenta, mas ela notou que muitas jovens negras evitavam o contato visual. No final, durante o período de perguntas, uma estudante levantou a mão timidamente. Doutora, eu tenho uma pergunta, mas é meio pessoal. Pode perguntar. Como a senhora lida com o medo? Eu quero ser juíza um dia, mas tenho medo de não ser respeitada por quem sou. Fernanda sorriu gentilmente. Gostaria que todas ficassem de pé, por favor. Confusas, as estudantes obedeceram. Olhem para a direita, olhem para a esquerda. Cada uma de vocês representa mudança. Cada escolha profissional que fazem, cada sala que ocupam, cada palavra que pronunciam com conhecimento e dignidade é uma revolução silenciosa. Ela caminhou pelo palco. O medo é normal. O medo é humano, mas não deixem que ele defina seus limites. Vocês não estão lutando sozinhas. Quando eu era estudante, achava que tinha que ser perfeita para ser aceita. Hoje sei que só preciso ser competente, preparada e principalmente digna. A mesma estudante perguntou, e quando a dignidade não é suficiente? Fernanda parou no centro do palco. Então você documenta tudo, você relata, você busca apoio e, se necessário, você confronta. Mas sempre, sempre, você se mantém íntegra, porque no final do dia não se trata apenas de você. Trata-se de abrir caminho para quem vem depois.
A sala explodiu em aplausos. 2 anos depois da audiência com Castro, Fernanda recebeu uma ligação inusitada. Doutora Silva? Aqui é a secretaria do governador. O senhor gostaria de marcar uma reunião urgente. 1 hora depois, estava no gabinete do governador. Doutora Silva, tenho uma proposta para fazer. Estou ouvindo. Gostaríamos que assumisse uma nova função, secretária de Igualdade Racial e Diversidade do Estado. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. É uma honra enorme, governador, mas eu amo o que faço na procuradoria. Eu sei, e é exatamente por isso que você é a pessoa certa. Não estamos pedindo para desistir da procuradoria, estamos pedindo para expandi-la. Ele se levantou da cadeira. Fernanda, nos últimos 2 anos, sua atuação na Procuradoria-Geral mudou fundamentalmente como nossa justiça trata questões de discriminação. Foram os dados, não eu. Foram os dados apresentados por você, organizados pela sua equipe, implementados com sua liderança. Você transformou números em políticas. Políticas em mudanças reais. O governador caminhou até a janela. Escolho não apenas uma profissional competente, escolho alguém que entende, na pele, o que significa ser subestimada e ainda assim persistir. Fernanda pensou na estudante, tímida da palestra. Pensou em todas as jovens negras que a procuravam pedindo conselhos. Pensou em Castro e em todos os outros que ainda precisavam aprender. Aceito, mas com uma condição. Qual? Que toda política implementada seja desenvolvida com a participação direta das comunidades afetadas. Nada sobre nós, sem nós. O governador estendeu a mão. Temos um acordo. 3 anos após aquela audiência fatídica, Fernanda estava palestrando em uma conferência internacional sobre justiça racial. Transformação sistêmica não acontece da noite para o dia, disse ela para a audiência de 500 pessoas. Ela começa com momentos individuais de coragem, momentos que criam ondas, ondas que viram marés. Ela clicou para o próximo slide. Nos últimos 3 anos, o estado da Bahia viu uma redução de 78% nas denúncias de discriminação no sistema judiciário. Não porque paramos de documentar, mas porque criamos protocolos, treinamentos e accountability real. Aplausos ecoaram pelo auditório, mas os números não contam toda a história. Eles não falam do juiz que mudou sua forma de conduzir audiências após reconhecer seus preconceitos. Não falam da advogada iniciante que agora se sente segura para argumentar com confiança. Não falam do escrivão que passou a questionar procedimentos discriminatórios. Um jovem na plateia levantou a mão. Como a senhora mantém a esperança quando o progresso parece lento? Fernanda sorriu. Porque cada dia vejo evidências de mudança. E porque sei que não estou sozinha nesta luta. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando, isso realmente acontece? Pessoas são julgadas pela cor de sua pele, idade ou gênero em ambiente profissional? A resposta é sim, todos os dias. Em salas de reunião, tribunais, hospitais, escolas. Mas também vemos todos os dias pessoas como Fernanda que têm a coragem de confrontar esses preconceitos. Pessoas que escolhem não apenas sobreviver, mas transformar. A mudança começa quando paramos de aceitar o inaceitável como normal. Quando questionamos, sempre foi assim. Quando usamos nossos privilégios para elevar outros. E termina quando o respeito deixa de ser exceção e vira regra. A história de Fernanda é uma entre milhões, mas cada história importa. Cada confronto conta. Cada reconhecimento de erro contribui. Se esta história tocou você de alguma forma, talvez seja porque reconheceu algo familiar nela. Talvez porque você foi a Fernanda, ou o Castro, ou até mesmo o escrivão silencioso. O que fazemos com esse reconhecimento? Esse é o convite. Para compartilhar essa reflexão com outras pessoas.
para reconhecer nossos próprios vieses, para criar espaços mais justos. Porque no final, não se trata apenas de uma promotora e um juiz. Trata-se de um sistema, e sistemas mudam quando pessoas corajosas decidem que o status quo não é mais aceitável. A dignidade é um direito, não um privilégio, e todos nós temos um papel a desempenhar para garantir que ela seja universal. Se você gostou dessa história e quer continuar vendo reflexões como essa, se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que precise ouvir isso. E lembre-se, mudança acontece. Uma conversa, uma atitude, um momento de coragem por vez. Até a próxima.